A paz do Senhor Jesus, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês, gente? Mais um dia na presença do nosso bom Deus, eita glória! E aqui nós estamos, amanheceu o dia, agradecida ao Senhor por mais um dia, por tudo que Ele tem nos proporcionado, né? O que passou, o que vai passar. Então, eita glória, eita glória, eita glória. Senhor, dona, gente, com alegria, disposição, né, para trabalhar mais um dia. Obrigado, Jesus. Beijo, meu rei. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Agradecido sempre, gente, porque não é fácil. Mas se Jesus está no controle, Ele está no barco. Eita glória, eita glória, eita glória, 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 eita glória. Levantar sempre com disposição, senão a gente não levanta. Eita glória, eita glória. Ai, ai. Disposição, gente, que a gente não levanta. Eita glória.
Isso aqui é um presentinho que eu guardei pro meu cliente, que a esposa dele tava fazendo aniversário. Aí ele me convidou pra mim ir, mas aí a irmã que ia me levar não foi, porque ela tava mexendo no banheiro dela. E quando ela lembrou de me ligar já era tarde. Aí não deu, nós se desencontramos, mas foi bom, graças a Deus. Tudo é no tempo de Deus, né? Então a gente não pode ficar triste por algumas coisas. Que acontece assim, que às vezes tem pessoas que não vai no lugar ficar triste, não. Nem ficar alegre, né? Que se fosse dar vontade de ser, tudo tinha dado certo. Tô esperando ele vir pegar hoje. Se ele vir buscar hoje aqui na mercearia. Que às vezes quando ele vem do trabalho ele passa aqui, né? Aí ele leva. Mas se ele não vir hoje, mas o dia que ele vir ele leva. Talvez se ele não vir hoje, sempre ele vem pegar alguma coisinha aqui na mercearia. Aí ele, se ele vir hoje ele leva. Se não, segunda, terça, quarta, quinta que para. Domingo ele leva. Gente, deixa eu abrir a mercearia. Olha só, meus amores, acabei de receber aqui, plena segunda-feira, essa encomenda aqui da Shein. Acabou de chegar e eu vou já dar uma olhada, saber o que que é, eu vou já mostrar pra vocês. Hoje o tempo tá querendo chover aqui na minha cidade. Tá nublado, gente, hoje. Plena segundona, plena segundona, plena segundona, segundona, segundona. Lá vem a chuva, lá vem a chuva. Eita, Glória! Que bom. Chover, né? Santo Deus. Eu alegre aqui. Gente, acredito que já é 10 horas. Não consigo, parece que já é uma coisa assim, não consigo tomar café cedo. Tem que ser 10. Já está no, que nem diz o povo, já está no gibi, marcada. Mas um cafezinho assim, principalmente assim, eu não gosto de jantar à noite, porque se eu jantar à noite, gente, no outro dia eu amanheço brocada, 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 de fome. Então já, como eu também tenho assim um pouco, hoje eu tô com vestido até, eu tenho que ir na costureira, a gente comprar aqui vamos botar aqui uma manguinha, né, pro lado do outro. Mas era pra ter ido sábado e na hora não deu pra ter ido lá. E eu tenho que comprar, que é pra me botar aqui com... Eu gosto assim, porque ele é tão fresquinho, né? Então eu gosto de usar assim dentro de casa. Aí com a manguinha aqui fica mais bonitinho.
Eu gosto de comer essa tapioca aqui. É a gente faz variedade de prato com ela aqui. Assim, de café da manhã, né? Mas às vezes eu quero mais rápido, eu faço mesmo cuscuzinho. Beiju, gente. Cuscuz não, beiju. Cheio demais. Enchi muito. Vai ficar um beijo muito grande. Meu serviço não vai dar certo. Que nem diz o povo, serviço de preguiçoso trabalha 2 vezes. Gente, a minha caneca tá com a pontinha dela quebrada, mas eu amo ela, acredita? Porque eu trabalhei muito com criança na escolinha bíblica da minha igreja. Aí eu não quero jogar o copo fora. Sabe aquele amor? É eu. E o minimalismo, o estilo de vida minimalista é o que tiver quebrado, que não serve mais, é de jogar fora. Mas ele ainda me serve, eu amo tanto. Sabe aquela coisa assim, apegada? Sentimentos bons? Por isso que é difícil a gente se desapegar das coisas que a gente gosta, porque, meu Deus, não é fácil. E o estilo de vida minimalista é isso, você ter coisas boas, de qualidade, se quebrar, jogar fora. As que não prestam, é claro, né? E olha que esse copo me acompanha já faz décadas. Olha. Mas eu amo, gente. Isso é quando eu trabalhar com criança. Sou apaixonada. Eu tenho esse aí. Eu tenho a xícara, né? Eu tenho a tigela. Quebrou, eu emendei. Não joguei fora. Me perdoe. Ai, mas eu fico com o coração tão pequeno. E eu não gosto que nada quebre na minha casa. Eu faço de tudo, porque dizem que não é bom, né? Mas não acredito nessas coisas, não. Ó, que linda. Coraçãozinho. Eu sempre gosto dessas coisas assim de coração, gente. Eu amo. Quando eu trabalhar... Ó, essa daqui, gente. Não sei se dá pra vocês verem no vídeo. Eu emendei. Ah, não joguei fora. Claro que eu não como nada aqui dentro, né, gente? Olha, quebrou. Ai, mas eu fui lavar ali na pia. Como minha pia é de mármore, quebrou. Ai, mas meu coração doeu, sabe? A dor lá na alma. Eu boto aqui com carinho. Emendei. Eu tenho aí a... Eu tenho uma cola na mercearia, peguei e emendei. Gente, porque eu amo, porque eu trabalhei com criança. Essa daqui foi a minha irmã que me deu. Coraçãozinho. Isso aqui é quando a minha irmã Marinava morava aqui e ela era líder do ciclo de oração lá do bairro. Ai, esqueci agora no momento. Tom da Alegria 1, parece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, versículo 23 e verso 1º. Verso 1º, versículo... Não, versículo 23 e verso 1º. Ai, gente, eu amo, ó. Não joguei fora.
Quebrou, eu queria emendar, mas quebrou bem no meio. Também que eu fui tomar chá. E aí escapuliu da minha mão. Ai, lá na mercearia, meu coração ficou pequeno. Aí eu boto aqui dentro esse coisinho aqui, porque foi quando eu fiz meus 50 anos. Lindalva, 50 anos. Ai, eu quero botar no vidro. Até liguei pro rapaz. Quanto que ele me cobra? R$ 150 pra botar no vidro. Eu tô pensando em colocar no vidro. Ficar bonitinho, ficar de lembrança. Tá aqui as florzinhas e tudo. Gente, mas essas coisas eu amo. Amo, 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 amo. Meu coração... Ui, meu coração é pequeno. Porque essas coisas tudo tem é sentimental pra mim. São coisas que eu amo, então eu não gosto de jogar fora. Meu marido só foi embora porque ele quis ir. Mas se ele quisesse estar em casa, eu queria ele. Porque eu amava ele. Mas ele não quis. Então tudo que eu amo, eu gosto de estar perto de mim. Gente, brincadeiras à parte, mas querendo ou não, o mundão tá aí, né? Com as coisas boas. E querendo ou não, se a gente não vigiar, a gente cai, né? Mas bora pular essa parte, já passou. Mas eu amo, gente, amo de verdade. Eu amo minhas coisinhas. Principalmente porque eu trabalhei, né, gente, praticamente 7 anos com criança que eu trabalhei. Trabalhei 7 anos com criança. Eu comprei esse vestidinho aqui em Goiânia. Não fui lá, né, gente? Eu fiz a compra, né? Falei com a moça da loja. E aí, esse vestido, ele era assim. Só que eu não gosto. O braço a gente fica muito exposto. Eu gosto mais assim. Aí eu tirei. Aí tem dia que eu durmo com ele de noite. Tem dia que eu durmo com... Eu uso ele aqui na mercearia. Principalmente na segunda-feira. Ah, que dia da segunda eu tô com preguiça. Meu Deus. É normal, né, gente? Dizem que segunda-feira é Dia Internacional da Preguiça. Esse é o meu dia. Garanto pra vocês que esse é meu dia, meus amores. Minha máquina, e aqui é minha, onde tá o celular, é minha máquina de, minha máquina faz tudo. Tudo, a minha casa é pequena, só meu quarto que é grande. Meu quarto é 4x5. Eu sempre tive vontade de ter um quarto grande. Mas aqui meu é 6 assim, de comprimento, e de largura assim é 3 e alguma coisa. Então, tudo aqui meu é pertinho. Eu amo minha casa, sou apaixonada. Então, gente, eu amo minha casa porque ela é pequenininha, então aqui, ó, pega aqui, então, eita, gente, Deus é muito maravilhoso. Deus é bom demais. Tenho que guardar minha louça, gente. Ai, mas o tempo tá nublado e tá tão bom.
Vocês acham que na minha casa não fica louça suja? Fica. Principalmente quando não tiver com coragem de lavar. Claro, né? Não 2 dias, 3 dias, gente. Às vezes eu lavo antes de ir pra igreja. Às vezes quando não... eu deixo assim pro outro dia, entendeu? Sempre deixo, mas fica. A minha amiga, Ivanete, na casa dela não fica. Na casa dela não fica louça. Ela não gosta, ela disse. Eu falei pra ela, mulher na minha fica. Às vezes sim fica, porque tem dias assim que a gente tá assim, claro, casa limpa, tudo limpo, mas uma loucinha só. Rapidinho às vezes eu lavo, rapidinho às vezes eu não lavo. O rapidinho, né? Mas não faço. Gente, como as minhas coisas da Shein já chegaram. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Não vejo a hora. As coisas da minha Melzinha. Ai, isso, cadê ela? Mel? Mel! Essa Mel, gente do céu. Vou atrás. Mel! Cadê você, mamãe? Não tem jeito, gente. Vou atrás dela. Vou abaixar o fogo. E vou atrás dela. Essa Mel é uma benção, gente. Tava ali, ela ouve minha voz e fica olhando pra mim. Se eu não for, ela não vem. Ai, botei muito. Essa Mel é uma benção. Como eu não coloquei sal aqui, eu coloco aqui no ovo. Não muito, né? Pouco. Essa Mel ela fica ali de orelha em pé. Tô esperando chegar a mercadoria na mercearia. Provavelmente eu acho que atrás ele... Somente hoje, que hoje vai ser puxado pra eles. Não sei se eles vão entregar hoje, se não entregar amanhã. Já tirando aqui meu almoço, arroz, macarrão e carne moída. A minha é da Mel.
Porque aí eu gosto de colocar na carne, na comida dela, de tarde, meio-dia. De manhã eu já coloco ração pra ela. Ontem de noite eu botei pra ela, que tem, né? Que às vezes eu gosto sempre de deixar mexida, assim já deixar prontinho pra ela. A carne dela. Ai, que fofo. Já deixar pronta ali a minha... Já deixar pronta ali a minha comida. Descongelando, né? Como eu ponho no congelador. É o costume só de passar. Isso aqui é óleo de coco que eu passo no rosto. Gosto de passar. Meu protetor solar. Porque eu não saio pra lugar nenhum, né, gente? E eu também tô sem protetor solar. Mas eu vou comprar um pra mim, que é pra me usar. Porque meu óleo de coco, meus pezinhos de coco tá sem coco. Acho que eles não estão bons ainda, né? Eles estão muito, como eu posso dizer, pequeno ainda, né? Aí quando eles estão bons, eles caem. Deixa eu ver que eu não gosto muito adoçado. Eu fiz um adoçado de banana. Foi bom, gente. Não sei qual foi o mistério, qual foi a banana. Porque uma vez eu recebi da irmã umas bananas, ela me deu umas bananas, não me lembro. Gente, tão docinha que eu botava assim no... Porque eu deixo dentro da geladeira, dentro do freezer, aliás, né? No outro freezer que eu tenho na mercearia. Gente, ficou tão docinho que eu botava no café e já adoçava. Mas eu peguei de outra banana, não ficou a mesma coisa. Ficou assim, razoável, mas o outro ficou bem docinho, como se fosse mel. Não sei qual foi a banana. Não sei. Melzinha já comeu, mas ela gosta de ir pra rua. Mel é uma benção, gente. Benção do Senhor. Segundona, meu Deus. Movimento paradão. Ontem nem fui pro culto. Muita dor de cabeça. Domingo no caso, né? Muita dor. Eu tava cansada.
Não fui. Tomei banho. Me deitei um pouquinho lavei o cabelo. Me deitei um pouquinho na cama, gente. Meu Deus, isso é normal não, né? Tô cansada, não é de bucuto. Não fui. Essa semana que nós estamos é a semana da festa. A semana da festa. Do nosso congresso. Uma vez eu não sei se era final do mês, que geralmente no final do mês o mercado fica assim, o movimento fica meio paradão, né? Ou se foi no início, eu não lembro. Gente, eu trabalhei no domingo o dia todo. Eu fiz 6h30. Aí eu tomei banho. Gente, eu me deitei na cama. Só encostei na cama. Quando eu fui olhar a hora, o sono me roubou. 8h30. Falei, Jesus, eu não vou matar. E arrumada. Me tomei banho, me arrumei, né? E me deitei um pouquinho na cama pra me ir pra igreja. Eu digo, não, vou deitar aqui um pouquinho só pra esperar a hora de ir pra igreja. Desse dia. Como eu tinha lá coisado o cabelo no dia anterior, ajeitado, passado, que eu sempre boto no creme no sábado, né? No creme, no óleo de coco, dou aquela massagem no cabelo. Aí eu fechei o mercado, isso foi no domingo. Tomei banho, vesti uma roupa que não precisava passar, sei que ainda era 7 horas. Eu fecho o mercado às 6h30. Eu tomei hora pra me arrumar e a minha congregação é perto da minha casa. Me arrumei toda, fiquei ali, encostei no sofá, na cama, né? Deitei. Televisão ligada. Gente, quando eu acordei, 8h30. Falei, santo Deus. As irmãs Carmo, ele sorriu falando isso pra ela. A mulher, por não se sentar mais, não se deita, não, que se deitar, tu dorme. Eu digo, mulher, eu acho que eu tava tão cansada. Esse dia o sol tava tão quente, quente aqui em casa do lado do sol, gente do céu, eu tava assim, abatida do calor. Foi eu me deitar, dormir. Meu Deus. Eu falei assim, não, Jesus, eu não vou mais não. Deu 8 horas, 8h30. Praticamente na hora do amém. Dormi. Tem dia que o nosso corpo tá tão cansado que ele só quer cama. A luta não é fácil. Mas a gente vence, a gente dá onde mole. Hoje mesmo me levantei, fiz amanhã. A semana toda. No começo do ano, a menina tava aqui comigo, a Emily. Ela ficou aqui comigo quase 6 meses na Mercearia me ajudando. Adolescente. Porque o meu movimento aqui não é aquele movimentozão assim grande, sabe? E também tem pessoas que me compram, não querem me pagar, dá aquele trabalho. Nem que tá correndo atrás, entendeu? Aí tem muitos deles porque veio assim, sem esposo. Aí eles querem monta em cima, entendeu?
tem que estar correndo atrás. Mas graças a Deus eu tenho uma clientela boa, não posso reclamar não. Esses que Jesus mandaram para mim são muito bons. Eu sempre peço a Deus nas minhas orações, Senhor, que vem com mau pensamento, tire de longe. Mas é assim, mas eu me sinto bem, graças a Deus. Hoje eu com a ajuda do Senhor, eu tenho conseguido as minhas coisas, trabalhando. Tenho muitos clientes bons, me compram, são sinceros. Esses trabalhos eu já não quero mais. Eu já deixei de mão. Não compensa. Rouba a parte da gente. Aí você fica lá de joelho dobrado, chorando para Jesus. Né? Eu choro assim para Jesus. Vou mentir. Mas eu choro para Deus abençoar aqueles que me compram, dar saúde. Para eles. Oro para que Jesus também dê visão do céu para eles aceitarem Jesus e obedecer. Que o céu é para todos. Minha oração é essa, dar saúde, sabedoria, libertar, que só Jesus sabe, né, no que o ser humano precisa ser liberto, né? É assim. Mas tem um povo trabalhoso, meu Deus. Hoje não, hoje já no ramo, né, eu tenho aprendido muito. Graças a Deus. E oro sempre ao Senhor para Deus me livrar daqueles que vêm com má intenção. Porque tem pessoas que, oh meu Deus, não tem, parece assim, o temor de Deus, sei lá. Mas, não é por causa desses tipos de pessoas que a gente vai deixar de viver, né? Erguer a bandeira da vitória. Fazendo sempre a diferença por onde passar, né? É assim. A Melzinha tá aqui no meu pé. Ela quer ser apresentada. Vou já apresentar ela, porque não tem como. Toda vez. Já vai, mamãe tá só passando aqui o protetor aqui. Eu sempre à noite eu passo creme no meu rosto. Eu uso Nivea. Tem 50 anos, gente, né? Claro. A gente tem que já se organizar, né? Que despegue tudo. Eita Deus! A gente sempre tem que se cuidar. Queria ter dinheiro, mas eu não tenho, fazer o quê? Gente do céu, porque a gente com dinheiro a gente faz coisa, né? A gente se cuida. Eu nunca fui aquela mulher tão vaidosa, né? Mas quando eu vivia, a gente, minha conversa vai, tempo falar na minha vida, né? Porque é o que eu vivi, né? Essas minhas experiências, né? Gente do céu, quando eu morava com meu esposo, eu só queria saber de comer. Claro que eu sempre tive minhas roupinhas bonitinhas, né? Pra casa do Senhor, arrumadinha, né, gente? É claro. Eu sempre assim, que nem diz a mulher borralheira, né? A minha irmã que briga mulher, tu tem que estar sempre apresentada no teu estabelecimento, porque a minha irmã é toda chique. Eu não. Se eu tiver uma havaiana, eu vou. Onde quiserem me chamar, eu tô indo. Aí, vai, meu, eu vou te pegar, porque tu não é uma beça. Deixa eu logo pegar aqui esse negócio aqui, porque tu. Sua égua.
Aí a minha irmã lá fala pra mim, mulher, tu que trabalha aqui tem que estar arrumadinha. Ela sempre foi mais chique, minha irmã. Sempre teve aquele espírito de riqueza. Amo ela. É o jeito dela, né? Cada casa tem um jeito, né? E a gente tem que respeitar. Eu ganhei isso aqui no dia que eu fiz uma compra. Fiz uma compra de quase R$ 500. Esses vendedores é uma benção, gente. Aí eles vieram me dar esse lenço umedecido pra mim. É de maquilante. Aí eu digo, menino, quer saber de uma coisa? Pera aí, só Eguinha. Vou passar aqui na Dona Mel. A mamãe tá passando você, calma aí. É só pra tirar a sujeira que você foi ali na rua. Aí agora, toda vez que ela vai, eu vou ter que passar isso nela. Higienizar ela, né, gente? Tem gente que não... Tem pessoas, assim, por como a gente... Calma, mamãe. Mamãe, você tá passando aqui na sua mão. Aí como ele me deu, eu digo, menina, isso aqui vai servir pra alguma coisa. A menina falou assim, olha, irmã. Aí, olha, irmã. Isso aqui é bom pra passar na Mel. Quando a Mel estiver lá fora. Eu digo, muito bem. Tem gente que não gosta. Higienizar logo aqui ela toda. Tem gente que não gosta. Ô, mamãe. Tem gente que não gosta. Como a gente cria esses cachorros dentro de casa, tem pessoas assim que ele é meio assim com coisa com cachorro, né? Não gosta muito. Não tem jeito. Calma, mamãe. Calma, mamãe. E agora eu vou comprar direto pra beça. Assim, mamãe. Dei remédio pra verme, gente. Voltando ao assunto, meus amores. E aí eu sou assim, né? Nunca foi... Assim, eu acho bonito. Claro, gente, né? É claro que eu não ando igual, que nem diz o povo, uma peligrina, né? Também é demais, né? A gente não ter dinheiro é uma coisa, agora a gente andar igual um peligrino é outra coisa, né? Aí eu vi na Shopee, minha gente, eu fui na Shopee, eu fui na Shein. Vou botar aqui no meu lixinho aqui, vou passar outro nela. Eu vi na Shopee, eu fui na Shein, cortador de unha. Eita, Jesus, me dá dinheiro. Chegou o cliente, gente, vou atender. Eu fui atendendo o cliente. Ela fica só olhando, gente. Essa Mel. Então, meus amores, eu agora vou fazer isso. Vou comprar, quando acabar esse aqui. Essa Mel tá me dando gasto, gente. Minha irmã disse assim, meu Deus, como é que pode essa mulher mudar assim tanto? Ô, mamãe. Quando eu tô orando à noite, que eu choro na presença de Jesus, gente, aí ela tá lá. Aí ela vem com carinho, com o jeitinho dela bem quietinha. Aí vai, ela põe a cabecinha dela na minha coxa, né? Nas minhas pernas. Aí fica lá quietinha. Aí eu tô chorando, ela fica lá perto, sabe? Ela benção. A gente aprende a gostar, né? Só que tem gente que não... Antes, não, assim, eu nunca fui aquela pessoa assim de... Como eu posso dizer pra vocês? Eu nunca fui aquela pessoa... Ai, deixa eu botar depois pra cá. Eu nunca fui aquela pessoa, gente, de ter muito chamego com cachorro. Sempre cuidei, assim, cuidar assim. Eu boto água, boto comida, porque meu esposo trabalhava, né? E eu ficava em casa. Água, comida, sempre fui. E botar, né? Mas nunca fui assim, chegada, aquela coisa. Às vezes meu marido brigava e não gostava, né? Não briga com bichinho. É cachorro, né, gente? Não, mulher, larga de ser besta. Sou, meu velho, fala assim. Só que ele criava assim, com carinho, com amor também, né? Às vezes quando ele brigava, aí eu brigava com ele. Ele dizia assim, minha velha, isso não é animal, isso não sabe de nada não, minha velha. Assim, que ele no sentido de dizer assim, que não tinha juízo, assim, acho que nem a gente, sei lá, né? Mas ele cuidava muito bem dos cachorros dele, vixe.
Era na injeção, era no remédio da verme, era no remédio do carrapato. Ele tinha raiva de pessoas que pegavam os bichinhos e deixava solto na rua. Ele não gostava disso. Não sei pra que pega os bichinhos. Ele era assim meio ignorantão, vamos dizer assim. Mas tinha umas coisas nele assim que achava interessante. Ignorante só comigo que ele era. Os outros não era não. Homem mesmo tem paciência com a esposa, né? Só Jesus, não é todos também, né? Mas eu acho que é porque ele era... Não sei se a vida também pra ele nunca foi fácil também, né? Desde cedo, sempre trabalhando. Aí o homem sempre é a natureza mais diferente, né? Minha nora esse dia falou assim pra mim: o Michael? Eu digo, eu fiquei assim, não, o Michael não é ignorante não. Só que não conhece ele, viu? Eu tá repreendido. Que ele não é ignorante. Eu não sou, o que ele vai ser? Aí, olha como é que tá, gente. Oi, mamãe, é você, minha princesa? É você, minha princesa? É você, minha princesa? É você? Aí, gente, ele falava assim pra mim. Aí, só que ele era bem cuidadoso, né? Só que tem pessoas que não gostam, assim, a gente percebe assim, o jeito deles, né? É animal, gente, o bichinho não sabe de nada, né? Mas eu não sei, a Mel virou minha companheira. A minha cocunhada, quando ela vem aqui, ela trabalha em agente de saúde. Quantas pessoas moram nessa casa? Ah, eu fico tiririca. Eu fico tiririca, gente. Tiririca. Eu fico só olhando. Duas mulheres. Aliás, aqui mora 5 pessoas. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, eu e a Melzinha. Pode, mamãe. Pode, mamãe. Pode, mamãe. E agora, meus amores, essa Melzinha tá me dando trabalho, viu? O que eu vou fazer? Eu vou, quando acabar, eu vou comprar mais. Quase R$ 500 pra ganhar uma coisinha desse. Esses vendedores, eu amei. Só que tinha outras coisas lá que eles iam dar pra gente. Só que eu tinha que pedir uns produtos e esses produtos ganhar. Não sei se era um air fry, que tinha que pedir os produtos que eles estavam lá, né? Eu falei assim, não, deixa quieto. Eu pedi outras coisas. Aí ele me deu isso aqui, de brinde. A menina irmã passa na Mel. Isso é bom. Isso é leite umedecido, ele é antibactério. Eu digo, opa, que coisa boa. Porra, a Melzinha agora eu passo, ela gosta. Então ela fica, quando eu banho ela, qualquer coisa que eu passo nela, ela sempre gosta de estar fregando a carinha dela no chão, assim, a focinha dela. Não sei o que eu passo na mente dela. E é assim, meus... Olha ali, eu falando dela, ela já tá ali de olho. E é assim, meus amores. Mas é muito bom, gente. Bom demais, né? Assim, a gente ter um cachorrinho, cuidar com carinho, com amor. Porque a Bíblia diz que a gente vai prestar conta. Não, perdão, Senhor. Não é prestar conta. É prestar conta, Pai. Fala que assim, pra gente não dos animais, né? A gente não tratar mal o bichinho, né? Tem gente que cria o bichinho aí não quer mais, adoece, porque dá trabalho cuidar de animais, né? Aí solta o bichinho na rua, aí eu fico com dó, Deus sabe. A minha mãe, meu Deus, essa mulher mudou muito. Quem não era essa mulher pra gastar de animal? Eu nunca fui assim, acho que é porque eu nunca cuidei da Mel, né? Por ela, assim, nunca cuidei de um cachorrinho de suporte igual ela, né? Ela é muito petichitinha, gente, eu tenho dó, deixa ela lá fora, alguém roubar ela, judiar dela. Ela é muito... a irmã disse, mulher, cachorro tem que dormir lá fora. Não só ela, como outras pessoas, né? Eu digo negativo, lá tem que ser um grandão dormir lá fora. A Belzinha é aqui dentro, porque ela é muito pequitinha, pode machucar ela. Eu morro de medo. Então a gente aprende aquele amor, aquele carinho faz parte assim da gente, sei lá. Aí eu não gosto não. Eu quero brigar com ela, mas não quero que ninguém brigue. Mas é um amorzinho. Tá ali em cima do sofá com as orelhinhas assim, pezinha, vendo tudo. Essa é uma benção, gente.
E aí eu nem fui pro culto ontem, eu tava ruim, assim, me deu uma dor de cabeça. Cansaço também. É complicado. E meu Deus, isso não tá certo não. Eu não queria ir pro culto, mas ontem eu tava assim, cansada. O sol ontem foi bravo. Foi frio, ao mesmo tempo bravo. Aí ontem eu tava cansada, assim, aquela dorzinha de cabeça assim, irritadinha. Aí só tomei banho e me deitei. Aí pronto. Digo, não, hoje eu vou ficar em casa. Aí já vai se iniciar a festa também. Claro que o certo não era eu ter ficado em casa, né? O certo é ter ido pra igreja. Eu mesmo, é culpa eu mesmo. Preguiça, eu acho. Não é certo, né? A gente sempre tem que estar na casa do Senhor. Eu não gosto de faltar culto. Mas aconteceu esse dia de eu dormir assim, arrumada, deitada na cama, acho que o cansaço me roubou, o sono roubou assim. Mas acontece sempre alguma coisa assim, né? Mas não é bom fazer isso direto, né? Eu não gosto de faltar culto. Ixi, culto pra mim terça. Esse ano eu tô assim um pouco muito. Eu tava até conversando com a irmã. Esse ano eu tô assim um pouco muito. Um pouco. Como eu posso dizer a palavra? Preguiçosa? Não. Às vezes tem culto de terça-feira que eu vou, tem terça que eu não vou na quinta, tem vezes que. E é o ciclo de oração. E esse dia eu faltei. A irmã pergunta, por que tu faltou? Aí eu nem sei o que eu falei pra ela. O que eu disse? O que eu disse? Ah, eu falei pra ela. O que eu disse mesmo pra irmã? Ah, não, gente, realmente. Eu fui pro ensaio quarta-feira. De quarta-feira, foi o café que eu tomei, que eu não posso tomar café, que eu achava que tinha sido a comida. Que eu achava a comida tava assim um pouco salgadinha. Não tava muito salgada não, mas ela tava um pouquinho. E aí foi o café que eu tomei. Eu não dormi de terça pra quarta. É ruim. Fui pro ensaio mesmo, pela misericórdia do Senhor, de quarta pra quinta. E aí cedo o sono me roubou e eu fiquei, já fui dormir, acho que já era às 9h30, por aí assim. Bateu, eu tomei banho, deitei na cama, bateu o cansaço, eu agarrei, foi no sono. Eu nem fui pro círculo de oração, eu falei pra irmã, da escola bíblica. Falei, seu irmão, não fui mulher, porque aí eu contei pra ela, assim, ah tá. Inclusive ela me deu até um lequezinho, disse abanar. Igual o povo coreano tem, aquelas mulheres chiques. Tem até aqueles homens também, né, na China, né, eles usam aqueles. Aí a irmã deu pra todas as irmãs do ciclo de oração, né? Aí eu peguei e eu falei pra ela na escola, vamos, eu não fui por causa disso. Ela disse, ah, tá perdoada. Aí eu dormi, quinta-feira que eu tava muito cansada, gente. A pior coisa que não teve, por isso que o sono, gente, a gente tem que cuidar do nosso sono é tudo. Por isso que acontece muitos acidentes, muitas coisas, porque num vacilo o sono lhe rouba, o cansaço, tem que descansar a mente, né? E aí eu tomei café, gente. Pra mim, o café de tarde é eu tomar e não dormir. Eu tomar e não dormir. Passo o dia, a noite vigiando a casa. E foi o café que eu tomei. Mas também dormi foi cedo. Eita, mas eu acordei sexta-feira abençoada. A mente leve, graças a Deus. Ai, porque é tão ruim você ficar cansada. Meu Deus. É ruim. Meus amores, vou botar aqui meu celular para carregar, porque ele já deu sinal. Depois nós conversamos mais. Vamos passar o dia aí, ó, trabalhando e conversando. Segundona, gente, já é dia de... Gente, já é quase meio-dia. Vou filar a boia lá na casa da minha amiga Vanete. Vou aproveitar, vou deixar o creme que a irmã deixou aqui para mim entregar para a irmã dela, para Rosa. Já vou deixar a comida da Mel prontinha, que vou lá na costureira levar minhas peças, que fica de fundo a casa dela, e aproveito, ó, mata a boia. Fila a boia. Chegar eu arrumo as coisas. Segunda-feira é sagrado. Às vezes eu ir na casa dela.
Vou deixar a máquina aqui já com água, que eu ajudo a máquina, né, minha gente? Senão eu tô frita no anzol. Minha energia tá vindo absurdo, meu Deus. Só Jesus na casa. Eu desligo tudo, gente. Como vocês viram aqui pela manhã, né, eu ligando a minha geladeira, que senão a energia vem, ó. Só o sangue do cordeiro. Dizem que é uma tal da bandeira vermelha. E que bandeira vermelha é essa que nós estamos fritos? Aí eu vou deixar aqui, cozinhar, esquentar um pouco, né? Vou guardar os outros. Que aí eu vou pra casa dela. Eu vou comer na casa dela. Oh, oh, eu vou comer na casa dela. Minha amigona, gosto dela. Nós brigamos nós duas, mas eu gosto dela. Quando ela foi embora daqui, menina do céu, achei ruim, ó, que foi ela, o filho, o esposo. Pessoas muito boas, eu gosto demais deles. Se eu pudesse, eu tinha mais tempo, eu ia ter mais tempo com ela, mas eu não posso, por causa do meu trabalho. Porque as portas já abertas, às vezes a gente não vê de fechada. Às vezes eu falo isso pra ela. Mulher, se eu pudesse, a senhora sabe, eu tava aí na sua casa, mas eu não posso, minha amada. Até eu brinco com ela, a senhora é aposentada. Todos os meses a senhora recebe. E eu nem aposentada eu sou, minha irmã. Então se eu não trabalhar, eu não como. Aí ela fica, mulher, fecha só uma horinha aí. Aí ela fica dizendo, a senhora fica trabalhando direto. Morre, a gente não leva nada. Eu digo, é verdade, concordo com a senhora. Mas eu tenho que deixar a porta aberta, mulher, porque eu tenho que pagar energia, eu tenho que pagar a água, eu tenho que pagar a mercadoria que chega, as pessoas que me ajudam. E tem que trabalhar, porque senão o negócio não anda. Eu falo pra ela. A senhora mesmo é aposentada, faça chuva, faça sol, a senhora todos os meses cai na sua conta seu dinheiro. Eu digo pra ela. Agora eu não deixo eu trabalhar não pra ver se eu como. Não deixe não, Vanete. Trabalhar pra ver se eu como. Ela é da congregação cristã e eu sou da Assembleia. Aí tem coisas que ela não concorda na minha igreja, tem coisas que eu não concordo na igreja dela. Eu falo pra ela, né? Mas graças a Deus que nós se damos bem. Nada assim, porque lá na igreja deles não tem pastor, né? Tem anciã, nossa já tem, né? E eu falo com ela, mulher, a Bíblia fala, mulher assim, 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 assado. E a mente deles é assim, a gente não vai perder a amizade por causa disso, né? Mas é uma igreja muito boa, a congregação cristã eu amo, já participei de vários cultos lá, muito bom, amo demais. Em termos assim da obra da piedade, eu acho lindo. Eu queria de coração, às vezes eu falo isso com os meus irmãos da minha igreja, que a obra da piedade tivesse na nossa igreja para ajudar os irmãos carentes que precisam, né? Porque lá na igreja da congregação cristã tem a obra da piedade. Não quer dizer, gente, que na nossa igreja também às vezes não acontece de ajudar, sim, as pessoas. Sim, acontece. Mas eu vejo assim a obra da piedade lá, ixi, não chega ó, aos pés da nossa igreja Assembleia de Deus, não. Eu tenho uma amiga minha que ela é da Assembleia, irmão Maxivânio. A mãe dele é da congregação cristã, no caso é o esposo dela, né? A Velce. O esposo dela é o irmão Maxivânio. Então, o dono da palavra, o homem prega que é uma benção. O dono da palavra mesmo. Aí, a mãe dele é da congregação cristã do Brasil. E ele é da Assembleia. Aí ficam os dois lá conversando. Igual eu, mas aí meu bandete. Ela disse que dava a me ver servindo a Jesus da congregação cristã. Eu digo, minha irmã, pra mim servir a congregação cristã só se Deus defenda que acontecer alguma coisa, assim, uma reviravolta, que Deus tudo pode fazer todas as coisas, né? Pra mim sair da Assembleia. Mas eu sou apaixonada pela minha igreja, cheia de falha e de defeito, eu falo pra ela. Porque lá todo mundo é doente, igual na minha, igual na sua, eu falo pra ela. Só que eu amo a Assembleia.
Só que a Assembleia de Deus deixa algumas coisas a desejar. E isso é a verdade. Deixa algumas coisas a desejar. E a igreja, a congregação cristã, é muito bonita essa parte assim da obra da piedade, que nem ela. Ela agora ela tá sozinha, o esposo dela abandonou ela, mas os irmãos, no caso a igreja, né, a obra da piedade sempre tem mantido ela, porque o dinheiro que ela recebe só é para comprar remédio, porque ela tem ansiedade e assim, pelos médicos ela é louca. Quando ela me disse isso, eu tomei até um susto. Eu digo, mulher, para de história. Sim, irmã. Ela até disse assim, se eu quebrar tudo no seu mercado, ele tá repreendido. Eu falei pra ela, tá repreendido o sangue de Jesus tem poder. Ah, pra lá que vocês conversam besta. Ela disse, é sério, irmã. Pelos médicos, ela é ruim de juízo, ela disse, né? Eu falei, não, mulher, não aceite isso. Não, mulher, tá repreendido. Porque foram muitas, como eu posso dizer assim, no longo da caminhada dela com o esposo, é aquela, por isso que não é bom. Eu sempre converso assim eu digo por mim. Quando eu tava com a prova com o marido, eu peguei tanta prova, agarrei a prova pra mim, que quase eu perdi o sentido mesmo. Porque eu levantava de manhã, eu não sabia onde eu tava. Eu acordava e ficava, Jesus, eu tô onde? Jesus, eu tô onde? Jesus, eu tô aonde Deus tinha misericórdia da minha alma e abria a minha mente. E eu ia entender que eu tava dentro do meu próprio quarto. Para você ver quando você pega a prova. Por isso que a palavra de Deus fala para nós descansar no Senhor. Porque se ele não fazer, a pessoa enlouquece, faz besteira e o problema não é selecionado. Claro, existe coisas que é para Deus, existe coisas que é para nós. Mas tudo com seu equilíbrio, né, gente? No meu caso, eu peguei a minha prova assim, foram anos e anos chorando, que eu quase enlouquecia da mente, gente. Foi um milagre de Deus, só que eu não dizia pro meu filho, eu não dizia pra minha família, fiquei guardada pra mim. Hoje eu entendo ela. Então, se a pessoa ficar muito assim, vai se consultar com o médico já passa logo um monte de remédio, só remédio muitas das vezes é para aquele problema e remédio está até pesado, vamos dizer assim, né? E a pessoa começa a tomar remédio e ficar assim, né? Ajuda a controlar, ajuda, mas se você não tem o equilíbrio, acho que prejudica mais ainda, né? Em muitas áreas, né? Aí eu converso assim com ela, mulher, mas tá repreendido, mulher. Não aceite isso não, porque isso não é de Deus. Aí ela fala, irmã, pelos médicos ela tá ruim mesmo assim. Qualquer lugar que ela for, ela perde até o sentido da vida, caso, né? Dá uma crise nela, mas graças a Deus já deu várias crises nela, mas crise controlada, né? E o dinheiro que ela recebe dessa aposentadoria assim, voltando atrás, é tipo de pessoa assim que ela quer. Quando ela chega aqui comigo, eu vou cantar os hinos. Eu percebo nela que ela já fica tipo assim, ela é ansiosa pra fazer logo as coisas, pra terminar logo. Não pra ir embora, não. Ela é responsável. Ela é uma pessoa que ela limpa as coisas bem, ela sai no horário certo, muito boa o lado dela, assim. Tem aquele respeito, assim, pela pessoa, né? Porque tem funcionário mesmo, tá certo que eu não pago salários, horrores pra ela. Quem dera se Deus me desse condições que eu ia pagar pra ela, porque ela merece. Não dizendo que os outros não merecem, né? Mas existem pessoas, meu Deus, que é só pela graça no trabalho. E ela não, ela honra a Deus na vida dela. Principalmente que ela disse o testemunho da pessoa servir a Deus é muito grande, né? Então o crente tem que ser certo, né? Andar direito, como ela fala. E é verdade, eu digo, mulher, a palavra de Deus fala assim, né? Mas tem uns que é só pela graça, só o sangue do cordeiro. E aí, gente, minha luz tá até escura. Não sei se aí no vídeo vai ficar escuro, vou acender minha luz. E aí eu vejo assim que ela fica muito assim agitadinha, né? E eu converso com ela, mulher, a senhora parece que hoje está um pouco agitadinha. Ela disse, não, mas eu vejo nela assim que ela é tipo assim, ansiosa para fazer as coisas, entendeu? Eu falo, não, mulher. Aí eu canto os hinos, mas eu queria cantar os hinos junto com ela, né? Até falei pra ela, eu digo, ainda bem que eu falo da senhora pra Jesus. Quando eu amanhã eu digo, Jesus, eu vou logo cantar meus hinos, porque a irmã Vanille não canta hino. Ela canta hino só lá na casa dela, né? Que são os hinos da Assembleia, né? Ela, ainda bem que a senhora tá falando de mim pra Jesus. Aí eu já amanheço o dia, claro, ela também canta lá na casa dela, né? Mas no caso que eu falo assim, é tipo assim, só que ela respeita, ela senta, ela fica quietinha ali ouvindo, né? Na hora da palavra também eu canto, eu oro, ela também ora também, né? Então é assim, mas eu amo ela. E a forma que eu quero falar, voltar atrás o assunto, é que muitas vezes a gente fica tão ansiosa pelas coisas e a gente não vê esses problemas, a gente não vê essas coisas assim. E às vezes brigando com o marido, brigando com o filho, e termina a pessoa adoecendo de tudo, tomando remédio e fica difícil, né? Aí hoje ela toma remédio controlado, né?
Aí ela até brinca, pelos médicos ela é doida. Onde ela passa, ela quebra tudo. Eu falei, tá repreendida pra fazer história. Justamente quando o menino dela faz raiva pra ela. Ela diz, eu vou te meter o pau, eu te bato. Ela diz, eu nem acho engraçado. Eu vou te entregar pro conselho tutelar, vou assinar um papel, vou te mandar pro teu pai. Ela fala assim. Aí eu acabo de sorrir, ele fica só olhando pra ela, essa mãe é uma benção. Aí às vezes ele fica quieto, né? Porque assim, como separação mexe muito assim com a mente das crianças. Separação, gente, adoece filhos, adoece gente. Adoece toda a família, que toda a família sofre, porque ele é um menino bom, um menino de coração mesmo, mas devido à separação dos pais, ele tá um pouco assim agitado, sabe? Muito agitado ele. Eu sempre oro, apresento ele para Jesus e converso, aconselho ele, falo para ele que ele só tem ela. Ela sempre foi aquela mãe cuidadora nele, né? E é assim, gente, é complicado, né? Família é só Jesus, né? Sabe onde o sapato tá apertando, né? Quem tá calçada nele, por isso que eu entendo ela. Eu sei que a gente conversa muito, né, a respeito disso, né? Mas graças a Deus, eu vou pra casa dela, eu vou pras campanhas lá se dá o nome de, como é que é, Jesus? Cantado de hino, já nós chama tarde de louvor, né? E graças a Deus nós estudamos muito bem, às vezes nós debate assim, sempre na paz, né? Nada coisa assim por dentro da palavra, assim. Eu acho a igreja, eu sempre falo para ela assim que eu acho muito bonita a congregação cristã do Brasil, mas eu sinto assim que parece que falta eles terem mais conhecimento assim da palavra, assim ler, assim explicar, mas são as pessoas muito bem crentes. Muito, eu sempre falo para as pessoas. Isso, a gente vê assim, aquele temor. Vai dizer que lá não tem pessoas erradas? Tem sim, como tem na minha, né? Mas tipo assim, que eu vejo lá, assim, parece que eles são mais temerosos, parece que medo, assim, de não. Porque lá é assim, muitas das vezes, se a pessoa errou, não é que a igreja expulsa. Mas se ele tem um cargo, ele é tirado daquele cargo, ele vai pro banco, né? Tipo uma disciplina, né? E até a pessoa voltar, reconhecer o erro, orar, pedir de Deus e mostrar assim que tá arrependido. Eles não é aquela pessoa, não, tu não volta mais para a igreja, não, volta sim. E eu vejo assim na nós que às vezes erram, 30 dias já se toca nos órgãos da igreja, 30 dias já tá no banco, já tá ali envolvida ali. Eu acho isso errado, não vou mentir. Eu já vi vários irmãos falando que diz que há anos a Assembleia de Deus tinha disciplina, né? Era um bom tempo assim, né? Hoje não, gente. Hoje a pessoa. Não estou dizendo aqui que as pessoas não erram, que todos nós somos sujeitos a errar. Mas parece, tipo assim, parece que as pessoas perderam o temor de Deus, entendeu? Fica ali, faz. Aí pega a disciplina, volta de novo para a igreja, aí volta de novo para fazer as coisas erradas. Não, gente, sei não. Tem hora que eu fico me perguntando, meu Deus, volta logo, Jesus, porque esse povo é só sangue, ninguém entende mais. Errar, nós erramos, sim. Erramos, eu entendo essa parte, erramos muito. Mas, gente, que custa a pessoa lutar contra essa coisa? Não vai ver todo o tempo só no erro? Acho que, né? Fazer que nem meu pai disse. Meu pai tem um dizer, ela tem bem brinca, né? Fala, mas não é só obra dele, não, irmã. É obra da pessoa também, porque quer. A pessoa já gostou, já sarou ali, já tem cravada e gostou, mulher. É complicado, o ser humano é só Jesus. É complicado, gente. Porque errar todos nós erramos, mas eu acho assim que a gente tem que lutar, né, contra essas coisas, assim, para não viver só errando, né, assim. É complicado, a gente vai entender, mas eu acho muito bonita a congregação cristã. Eu amo, acho lindo a obra da piedade. E voltando ao assunto do irmão, a mãe dele é da congregação cristã e ele é da Assembleia. E eu tava até conversando um dia com a mãe, com a irmã, a esposa dele, ela contando pra mim que a cunhada dela, não sei se ela é viúva, não me lembro, mas sei que a igreja, parece que ela é viúva, se o Espírito Santo deixa enganada. E a congregação cristã, lá da Mata do Mato Grosso, onde eles moram, que sustentava ela, lá sempre dando suporte para ela. A irmã aqui, quem dá suporte para ela é a obra da piedade, porque os remédios dela só dá para comprar remédio. Remédio. E os remédios dela são caros, os remédios dela. A pessoa passa e o menino é de menor, o menino não pode trabalhar porque ele é de menor. Aqui que ele ainda trabalha meio período ainda, mas não é o dia todo, pelo fato dele ser de menor ainda. E
Eu queria muito se tivesse na nossa igreja a obra da piedade para sustentar os irmãos carentes da igreja, né? Aqueles irmãos assim que neles fazem lá. Eu já vi relatório lá deles que eles fazem, gente, é lindo. Uma irmã minha nossa, da nossa igreja, ela aconteceu eu perguntar para ela, um dia, nós conversando, falando assim da igreja, ela é da Assembleia, e o esposo dela aceitou Jesus no hospital. Ele foi batizado no hospital, porque lá tem um batismo especial, né? O irmão pediu. Ele já andava muito tempo na congregação, ele andava na Assembleia e andava na congregação, só que ele gostou da congregação. Concluindo, ele foi e batizou, né, já morrendo, assim vamos dizer assim, já nas últimas horas, né? Mas antes dele partir, ele não sei se aceitar Jesus, que é a forma como eu aprendi, né? Se converteu a Deus, pediu batismo e a obra da piedade lá dentro do hospital foi muito bom com a irmã, mesmo a irmã sendo da Assembleia. E o irmão morreu servindo a Jesus, assim, mesmo frequentava antes de morrer, no caso ainda vivo, né? E depois, quando ele adoeceu, acho que Deus tocou, eu creio que Deus tocou no coração dele, ele se converteu, né? E foi batizado. Acho que logo com a semana ele morreu. E ela me contou que teve uma vez ela orando a Deus e pediu para Deus. Isso ela me contou para mim. Ela é da Assembleia e eu também. Ela orando a Deus, pediu para Deus mandar um anjo na casa dela. Não dizendo que a nossa igreja não faz isso, gente, jamais. E ela passando por uma luta, já o marido morto, né? E passando por dificuldade. E Deus usou, ela disse que foi uma compra mais de R$1.000 na casa dela, da congregação cristã. Ela disse que a irmã falou para ela, irmã, Deus mandou eu vir na tua casa. Ai, gente, que coisa linda, né? Eu, sinceramente, eu sempre digo, se um dia eu sair da Assembleia de Deus, eu sempre falo, até para minhas irmãs, para o meu pai, se um dia eu sair da Assembleia de Deus, eu vou para a congregação cristã. Se um dia eu sair, não vou dizer que na Assembleia de Deus não tem pessoas boas, tem pessoas boas, amo minha igreja, amo, tem ensinamento, tem palavra. Se um dia, não sei, né, se é hoje, amanhã, não sei, o futuro a Deus pertence. Eu sempre falo, se um dia eu sair, eu vou para a congregação cristã. Se um dia, não estou dizendo que eu vou sair, que eu amo a minha igreja, mas eu tenho muitas coisas na congregação cristã que eu acho muito bonita, assim, as pessoas, principalmente assim, a parte do temor, assim, parece que eles são mais temerosos, assim, a Deus, entendeu? Assim, sempre estão lutando, assim, para estar sendo fiel, assim, diante do Senhor. E já na nossa, assim, parece assim que as pessoas assim não são temerosas. Parece assim que trai a esposa hoje, pega uma disciplina de 30 dias, volta de novo, volta para todos os cargos. Ai, gente, eu tinha que ser meio do ano, tudo bem. Não vamos dizer que ele estava afastado, tá desviado, né? Que desviado é por coisa ruim, tá afastado, tudo bem. Mas ali ele vai se redimir, vai pedir perdão para o Senhor, vai dar um testemunho de homem de Deus, um testemunho de uma mulher de Deus, né? Vai morar no céu com Jesus. Mas tem uns que é 30 dias, você vai vendo disciplina, aí já virou bagunça, gente. Sinceramente, já virou bagunça. No meu ponto de vista, já virou bagunça. Já virou assim uma coisa assim que parece que a pessoa não tem mais temor a Deus. Já virou mesmo rotina do pecado, vamos dizer assim. Porque, oh meu Deus, só Jesus na causa, né? Eu digo, ô Senhor, tem piedade e misericórdia de todos nós que ainda estamos aqui nessa terra. Que só Deus na causa na vida desse povo. E eu acho muito bonita a congregação cristã. Eu frequentei, tem um vendedor que é da congregação cristã. Sempre nós conversa, o irmão, como é que é o nome dele? O irmão Sullivan, daqui da minha cidade. E sempre eu faço negócios, mas não sei, eu sempre brinco assim com ela. Mel tá ali. Eu sempre brinco assim com ela, mulher, não sei qual vai ser o meu destino, mas o Senhor Jesus sabe, porque meus negócios é sempre com o povo da congregação cristã. Muitos anos, ó, desde os meus 10 anos que eu conheço o povo da congregação cristã. Eu trabalhei na casa de uma mulher da congregação cristã, na casa dela, e 5 anos com a dona Tita. Depois antes da dona Tita, eu trabalhei na casa da filha de um ancião da congregação cristã. Eu digo, não sei qual vai ser o meu destino, Jesus é que sabe, né? Mas eu sirvo a Deus na Assembleia, sou assembleana roxa, amo servir a Jesus. Mas tem algumas coisas na minha igreja, Assembleia de Deus, que eu fico, sinceramente, sem entender. Mas, se eu não entender, Jesus está lá no céu e vê tudo, né? Diante dos olhos dele, nada passa despercebido, né?
Mas eu amo a congregação. Uma das coisas que eu acho bonita assim na congregação cristã, aqueles instrumentos, gente, aqueles homens tocando, coisa linda, as mulheres. Eu comprei até meu véuzinho tá ali dentro. Quando eu vou para o culto deles, eu coloco meu véuzinho, eu amo. Palavras que eu já recebi, que Deus ia resolver minha causa lá dentro. Poderosamente que ela. Tem uma pessoa aqui, nunca me esqueci disso. Espera só mais um pouquinho, que Deus está entrando na tua causa, que Ele vai resolver o teu problema, porque o teu choro já chegou ao trono da graça. Eita, Jesus, eu creio, Jesus, eu recebo a minha vitória. Mas achando que o meu esposo ia vir para casa, né? Para nós ser felizes. Mas foi totalmente diferente, né? Como vocês já sabem aqui no vídeo, né? E assim, mas eu acho muito bonita a congregação cristã no Brasil. Eu amo, gente. Quando eu vou lá, assim, eu sinto muita diferença. Mas quando eu amo, entro na minha também os louvores, aquelas palavras, assim, eu venho mesmo assim, sabe? Mas meu coração é bem dividido, meu Deus. Entre a congregação e a assembleia. Se eu pudesse me dividir, eu seria das duas. É muito lindo, gente, lindo. Claro que quando nós se reunir todos lá no céu de glória, não vai ter isso, né? Porque o povo de Deus tem toda essa dominação. Mas a congregação cristã do Brasil é a única igreja que eu vejo, meus 50 anos, né, que eu conheço a igreja desde os meus 10 anos de idade, que eu passei andando na Assembleia, é totalmente diferente. A minha mãe mesmo, ela não, ela ficou muitos anos afastada da presença de Deus, devido ao que aconteceu, né, na minha cidade, ou lá no Maranhão, quando a gente vê, né, de uma mulher que se apaixonou pelo meu pai, uma mulher de dentro da igreja. E também o meu pai adoeceu e precisou de uma ajuda. E foi uma irmã do círculo de oração, que ela já até partiu, já morreu, partiu para o seio de Abraão, né, dormiu no Senhor. Ela foi com a pessoa e pediu, e a pessoa falou que não. Ah, minha mãe ficou triste de coração e de alma. Há muitos anos minha mãe ficava falando naquilo. Mas a gente não entende, né? Porque naquela época, assim, meu pai não foi ajudado. E meu pai não foi ajudado, gente. Eu tô contando uma história verídica e verdadeira na época. E a minha mãe ficou triste com isso. Eu lembro assim hoje, mãe, vamos confiar no Senhor, irmã, que Ele é dono de tudo, do ouro e da prata. Deus está no controle de todas as coisas. Meu pai chegou muito doente do garimpo. Chegou sem dinheiro, porque naquela época era tudo dificultoso. Chegou sem dinheiro, mas o patrão dele também ajudou ele com a despesa quando ele veio para casa. Mas ela queria o suporte, assim, do povo, né? A qual meu pai congregava na época, né? E não foi dado o suporte para com quem ela foi pedir, né? E sei que até hoje meu pai serve a Jesus, ele sempre diz, a fé e a confiança dele está no Senhor, não está no A nem B. E Deus nunca deixou nós passar fome, passamos muita perrengue, mas sempre aí, firme e forte, ele sempre diz que ele, se um dia Deus tirar ele, se ele morrer dentro da igreja, nada tira ele de ir pro culto. É domingo. Todos os dias, logo ele é porteiro, já tem mais de 40 anos que meu pai é porteiro da casa do Senhor. E ele sempre fala, se ele morrer dentro da casa do Senhor, é a maior alegria de alma dele. Morreu aonde, seu Francisco da Chaga? Lá dentro da casa do Senhor. Indo para a casa do Senhor Jesus, lá abriu a porta e morreu lá dentro da igreja. Ele se sente muito feliz se ele morrer lá dentro. Então, assim, e até hoje ele serve a Jesus na Assembleia, ele sempre diz que nada vai tirar ele de lá. Foi aonde ele aceitou Jesus e aonde ele vai permanecer até a volta de Jesus. Ele sempre diz, ou Jesus chama a senha dele, né? Que ele não sabe, né? Então é assim. Eu amo a Assembleia de Deus, gente. Amo. Mas tem algumas coisas assim que eu acho assim que fica meio a desejar, né? Não vou dizer que em todos os lugares, né? Mas algumas cenas eu já presenciei assim que deixa assim um pouco a desejar. Faz muitos anos que eu ando na Assembleia de Deus, não é de agora, muitos anos, né? Mas sempre a minha caminhada é entrelaçada com o pessoal da congregação cristã, não sei qual é o mistério, mas sou apaixonada pelo Senhor Jesus e ela foi de umas que estava sempre na minha vida, né? Me acompanhando minha luta, né? Aqui com Jesus, né? E me dando suporte e me dando conselhos, palavra. Porque mesmo da minha igreja, a qual eu congrego, foram poucas. Pouquíssima. Pouquíssima. Mas também não posso dizer que as irmãs, né? As irmãs de idade sempre estavam ali orando comigo, me dando suporte quando eu ia na igreja, ela me dava uma palavra, né? Assim, as irmãs de cabecinha branca, né? Vamos se dizer assim. E sempre me dando suporte de palavra.
E eu muito alegre e feliz com Jesus sempre, gente. Muito alegre e feliz com Jesus sempre. E só gratidão a Deus por tudo, né? Até que o Senhor tenha me sustentado, né? Feliz da vida, viúva, trabalhando, e Deus nunca deixou eu ficar um dia sem comer na minha casa. Nunca. E quem manda é Ele. Ele é quem manda, Jesus. E a maior parte das pessoas que me abençoam não são os crentes da minha igreja, não. A maior parte das pessoas que me abençoam são pessoas que não são evangélicos, não são da mesma religião minha. Da minha igreja, se tiver 5, tem muito que compra comigo. O resto são tudo pessoas que não são evangélicos. Mas nem por isso eu vou ficar triste, eu vou ficar... Eu me livro, me sinto bem, feliz quando eu vou por causa do Senhor. Eu ergo a mão glorificando, eu glorifico. As irmãs dizem que quando eu vou assistir a minha foto, que diz que o meu glória é diferente. Ai, gente, tanta prova que eu passei, eu vou ficar lá de boca calada? Já fiquei de boca calada e chorando muito na época da prova, que tava doendo na alma dos ossos, mas agora... Mas mesmo assim, uma das vezes mesmo provada, mas eu disse, Jesus é pra ti, eu glorificava. Glória a Deus, aleluia. Mesmo muitas das vezes assim provada. Até porque Deus não tem culpa dos problemas, Deus não tem culpa de nada que acontece na vida da gente, né? Então a gente tem que... Gente que precisa de Deus, Ele não precisa de nós, nós que precisamos dEle. E eu glorifico mesmo. Canto o hino para Jesus. Agora eu não estava ouvindo o hino. Aí eu já desliguei que é para eu falar com vocês, né? Porque o YouTube dá direitos autorais, não pode. É assim, amanheceu o dia, agradeço, canto o hino para Jesus. Estou lavando louça, tá cantando o hino. Como eu já não sei ainda ouvir o hino e deixar assim, e clicar para não aparecer aqui, né? Eu não sei mexer ainda, mas eu vou aprender. E assim... E feliz da vida, e vou lá na casa da minha amiga, ó, matar a boia. Vou só botar as coisas que tá lá fora, né, que o tempo tá meio dublado, querendo chover. Eu vou na costureira, aproveitei e comer mais ali, se confessar. E mais tarde eu volto pra casa. Finalizo o vídeo com vocês, meus amores. Gente, é tão bom a gente ser feliz, a gente ter Jesus, obedecer ao Senhor Jesus. Sabe, os problemas são grandes, as lutas são grandes, mas nada mais nos abate. Tipo assim, já tá cauterizada, sabe? De tanta coisa ruim. E a gente saber que existe um Deus no céu que está do seu lado, que está lhe ajudando. Então a gente vai ficar triste para quê? Se não der certo hoje, dá certo, se não der certo de manhã, dá certo de tarde. Se não dá certo de tarde, dá certo de noite. Se não dá certo de noite, dá certo do outro dia. Porque a palavra de Deus diz o quê? O teu choro pode ser a noite toda. A noite o coraçãozinho para Jesus. Mas pela manhã, tudo se renova. Eita, glória. Mais tarde, gente. Olha só, gente. Meuzinho se dá bem, viu? Carninha com ela mesma, viu? Um caldinho. Querendo ou não, né, gente? Se a gente comer arroz, feijão todo dia, abusa. Se tiver um ovo, uma sardinha, vamos botar mais básico, né? Um ovo, uma sardinha. Meu Deus, que delícia, né? Carninha assada, um peixinho assado, um peixinho frito. Pra comer só ração é ruim. É igual a gente for pra comer arroz e feijão todo dia. É péssimo. Agora aqui, ó, não fica um grãozinho. Eu não gosto de dar muito pra ele. Até a raçãozinha eu mido porque ela é pequenininha, né? Às vezes ela come muito, quanto antes eu botar ração pra ela, que ela toda hora ela queria comer. Aí meu menino falou, mãe, não fico botando ração pra ela toda hora não, que cachorro come pouco. Mas ela tá pequenininho, o estômago dela é bem pequenininho. Aí eu aprendi. Porque os nossos cachorros toda hora é grandão. Porque nós tínhamos... Teve o pirata, né? O pirata, a gente, que o meu esposo pegou. Aí depois do pirata veio... O meu filho pegou um pitbull, que meu cunhado deu pra ele. Gente, eu fiz um vídeo falando dos cachorros, nem lembrei de um pitbull que meu cunhado deu pro meu filho. O bichinho morreu. O meu filho viajou pra Itaituba, mas o pai dele... E o cachorro morreu, acho que sentiu saudade dele. O meu menino falava com ele, mas quando ele voltou, não foi uma semana, ele morreu. Acho que assim, de tristeza, porque quando meu filho saiu de lá da cidade, ele foi lá pro sítio.
da minha sogra. Aí o meu menino, o cachorrinho morreu de saudade. Aí teve o pirata, aí teve esse que foi o pitbull, né? Que o meu cunhado deu pra minha irmã, pro meu filho. Aí depois disso, eu tava aqui, minha esposa tinha saído de casa, apareceu um cachorrinho. Aí nós tava aqui quando o pessoal deixaram abandonando o cachorro. E eu e a Silvia vimos. Amiga minha, morava de frente. Uma gaúchona. Aí eu peguei e fiquei com o cachorro pra mim. Os meninos vieram deixar pra ela, porque ela sempre gosta de cachorro, né? Aí eu peguei, e como ela já tinha um, ela disse assim, não, tu não quer? Eu digo, não, então eu vou ficar. Aí eu fiquei com o cachorrinho pra mim. O nome dele era Chocolate. Então, no caso, já foram 3, né? O pirata morreu de velhice. O outro morreu de saudade do meu filho. Aí o outro que eu fiquei, que é o Chocolate, esses eram grandes, né? Não tinha como criar dentro de casa. Morreu também. Depois do pirata, meu esposo falou que disse que era um mal, que disse que dava um cachorro. Aí isso é coisa da cabeça dele. Aí disse que como o cachorro tinha morrido, não o cachorro ficava lá em casa, estava repreendido. O sangue de Jesus tem poder, porque aqui não tem nenhum mal na minha casa. Até falei pra ele que não existe mal na minha casa é coberta com sangue do Cordeiro. Sangue de Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Ele vai ficar assim quando eu falava. Aí ele ficava calado. Eu nunca fui negócio de estar aceitando coisa ruim da minha vida. A gente passa por algumas provações assim, mas tudo enquanto a pessoa dizer que, né? Isso, minha filha, mas tu não entende. Eu digo, entendo sim, que não tem mal não, que onde está o servo de Deus, orando, chorando para Jesus, não existe mal não. Aí eu falava pra ele. Aí ele ficava calado. Aí morreu, né, esse cachorrinho. Né? Aí teve o pirata, que foi o primeiro, né? Morreu, deu uma diarreia nele depois. Porque deu tipo assim, vamos dizer a palavra mal, né? Assim, uma mal nos cachorros, uma diarreia que morreu muitos cachorrinhos mesmo, infelizmente. Não sei o que é. As pessoas sempre dizem que é o mal que vem sobre a terra. Essas pessoas assim que tem essas conversas, né? Aí não cabe nas pessoas, vem pros animaizinhos. Né? Fiquei quieta, né? Aí eu fico só ouvindo, né? Assim que as pessoas falam, né? Que às vezes é pra pegar nos adultos, aí Deus permite que pega nos animaizinhos, porque eles não têm vida, né? Aliás, não tem alma, nós tem. Aí eu foi morreu o pirata, depois meu filho pegou esse que era o pitbull, que meu cunhado deu na época uns R$ 2.000, há muito tempo atrás, mais de 10 anos, 10 anos, meu cunhado, 10 ou 20 anos, meu cunhado, foi assim que eu montei a lojinha lá, meu cunhado comprou esse cachorro, comprou um macho e uma fêmea pitbull, da marca, como é que é o nome da marca da ração? Pedigree, não sei se não sei se a raça do cachorro era pedigree, minha gente, uma coisa assim. Se o cachorro era de raça, os dois, ele pagou na época R$ 2.000 em cada um, R$ 1.000 em cada um dava 2, né? E criou esses cachorros, e eu sei que aí ele foi, tipo, engravidou a cachorra, né? E a cachorra teve os filhotinhos, coisa mais linda, gente, lindo esse cachorrinho, muito fofo. Aí ele foi vender uns e deu um pro meu menino, né? E esse morreu com saudade do meu filho. Aí depois disso apareceu o Chocolate, né? O pirata, ele, que esqueci agora o nome do cachorro. Aí tinha um Chocolate, o Chocolate morreu, que jogaram ele fora, o bichinho. Aí eu peguei, né, pra mim, que eu contei aqui, né? Foram deixar passiva, porque sabe que ela gosta de animaizinho, ela cuida. E aí, como ela já tinha um, que é da raça Borriller, acho que é assim não, Borriller. Aí ela foi e deu chocolate pra mim, eu cuidei do chocolate, o chocolate morreu também. Aí o chocolate... Aí quando o chocolate tava mais, eu já tinha ela, que era na casinha velha, né? E ele ficou com muito ciúme, ciúme, demais. Sei que ele também morreu, o chocolate, né? Foram 3, 4 com a Melzinha. Cachorro que nós já possuímos. Ah, não, eu ainda peguei uma cliente minha, pariu a cachorra dela pariu. Gente, as coisas mais fofinhas, os cachorrinhos. Mas eles do nada também morreram. Não sei se era saudade da mãe deles. Só que os olhos já estavam abertos, né? E ela me deu pra mim. Eu peguei 3 pra me criar. Eles também morreram. Meu coração ficou partido. Por causa que eles eram muito pequenininhos assim. Eu fiquei com meu coração partidinho quando eles morreram. Eu digo, oh meu Deus. Aí a tia Melzinha, né? Eles iam ser um cachorro suporte grande. Mas aí, gente, eles morreram, bichinho, meu coração ficou partido. Aí eu digo, pronto, vou ficar mesmo só com a Melzinha mesmo. Aí eu prefiro mais assim da racinha dela,
né? Que é pra mim criar aqui dentro de casa. Agora um outro maior, quando aparecer um maiorzinho, eu quero criar dentro do quintal. Inclusive, o rapaz ficou de trazer um pra mim, vamos ver, né? Conforme se eu vou criar dentro do quintal, porque tem a casinha, tem tudo, né? 2 cachorros grandes, é bom demais. Olha só, gente. A Melzinha aqui. A Melzinha se dá bem, viu?